Bom dia a todos, sejam bem-vindos nessa nossa aula. Deus esteja nos abençoando, nos fortalecendo. Essa é a nossa oitava aula, a aula 8. Bom dia, Daiane, seja bem-vindo. Nós estamos começando a nossa aula agora, tá bom? Está sendo gravada aí a nossa aula. Vou fazer um breve resumo da nossa última aula que nós tivemos, só para a gente entender um pouquinho aí e dar continuidade à nossa aula de hoje, tá bom? Hoje tem bastante cachorro latindo por aqui, mas vamos conseguir. Vamos lá. Nós estamos falando de quem? Da vida de José. Então, estamos falando da família de Jacó. Então, nós vimos aí que Jacó acabou tendo 12 filhos, certo? E daí, então, está se originando as 12 tribos de Israel. Nós vimos que Deus acabou mudando o nome de Jacó aí para Israel, pai de muitas nações, um homem que lutou contra Deus, e estamos vendo aí o desenrolar desta história. Nós vimos aí que os irmãos de José acabou vendendo ele por ciúme. Então, na verdade, eles queriam tirar a própria vida do irmão, mas resolveram acabar vendendo ele aí para os ismaelitas, um grupo de mercadores ismaelitas que estavam passando ali naquele momento. Só lembrando, eles tinham colocado José dentro de uma cisterna ou dentro de um buraco, um poço que não tinha água, e quando esse grupo de mercadores passaram, eles resolveram vender José para esses mercadores, e esses homens estavam indo para onde? Para o Egito. Nós vimos também que os próprios irmãos, o que fizeram? Mataram aí um cabrito, um cordeiro, pegaram a túnica dele, encheram de sangue e levaram até o pai. Então, até então, Jacó, na cabeça dele, pensava que José estava morto, que tinha, no meio do caminho, tinha sido aí até sido como alimento de algum animal selvagem aí, Então, ele estava muito triste, ficou muito triste aí. Enfim, José foi vendido para o Egito, nós vimos aí que ele foi vendido aí por um comandante do exército lá do Egito, uma pessoa de prestígio, e José também teve êxito ali na casa dele, cuidando de todas as coisas, e com isso o próprio comandante lá do exército acabou gostando dele. Enfim, mas tribulações acontecem, A mulher desse seu senhor aí acabou se engraçando pelo lado dele e ele acabou fugindo aí da tentação e foi preso. E na cadeia, nós estamos vendo aí, acabamos de ver na última aula, o que aconteceu. José acabou interpretando aí sonhos, dois sonhos, um do copeiro e o outro aí do padeiro. E, enfim, depois de 3 dias, esses sonhos se realizaram. Foi restituída aí a sua posição que tinha antes, servir na mão do rei, e o outro acabou sendo aí degolado, morto. Então, acabou acontecendo aí. Enfim, mas José deu instruções para ele, quando você estiver lá, não esqueça de mim. Então, ele queria se ver livre. Nós vimos também que qual que era a vontade de José? Era voltar para os seus pais, rever seus pais, seus irmãos, até os próprios irmãos. José não tinha guardado rancor dos seus irmãos, e aí estamos vendo a história desenrolar de José. Mas olha só, que muito interessante. Nós falamos na aula passada sobre como que Deus vinha aparecendo para um homem, com Adão e Eva, Deus aparecia pessoalmente, todos os dias à tarde, falava pessoalmente aí com o casal. Com o passar dos anos, ele foi mudando a sua forma de aparecer para um homem. Então, aparecia como anjos. Nós vimos que com Jacó ele começou a aparecer através de sonhos, e com José ele também aparece aí através de sonhos, e também nós vimos que Deus apareceu para esses dois homens, ou esses dois egípcios, que não pertencia a como se diz, a genealogia de Abraão.
Então, acabou aí aparecendo para esses dois egípcios, né, com a intenção de quê? De que ele estava preparando algo muito melhor para José. Mas olha que interessante, como que José ele expõe, né, as situações. Abre comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 39. Aí eu gostaria que alguém lesse para nós o versículo 8, do 40, tá? Gênesis 40, o versículo 30 o versículo 8. Quem achou e gostaria de ler, pode ficar à vontade, tá bom? É o 8, é o 48 até quando? Não, é só o 8 só. Eles responderam: Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: Não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Isso. Olha só, como se diz, a entrada de José sobre a conversa, né? O que o José fala aí? Olha, os sonhos não são de Deus. Para José falar isso daí, né? Então, bem provável, eles olhando para a vida de José tinha. Bom dia, Marli, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Nós, obrigada. nós estamos lendo aí no livro de Gênesis, capítulo 39, ou capítulo 40, tá? Versículo 8. Então, esses homens aí, eles já tinham visto em José a presença de Deus, né? O modo que José se comportava ali dentro da cadeia, né? A maneira como José conversava, enfim, né? A vida que José levava ali. Então, eles vinham realmente. Então, quer dizer, aí José fala, então, conta para mim o sonho, certo? Nós vimos então que José aqui eles contaram o sonho e José acabou interpretando o sonho aí deles. Enfim, um foi restituído e o outro acabou sendo morto. Tudo bem? Acabei fazendo aí um breve resumo da nossa aula passada. Então vamos dar sequência à nossa aula de hoje, capítulo 41 em diante. Capítulo 41 em diante. Mas lê para mim, vamos ler alguém do versículo 1 até o versículo 10. Capítulo 41. Quem gostaria de ler? Posso ler? Pode. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista, e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias, à vistas e magras, comiam as 7 formosas, à vistas e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Até o 10, né? Isso, mas pode estender até o 11 aí, só para fechar a leitura. Sim. Tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Isso, vamos dar uma pausa aí. Então vamos lá.
os egípcios, nesse período, eles se preocupavam muito quando eles tinham algum tipo de sonho, assim, diferente do normal, né? Ou quando se lembrava de algum sonho. Para eles, sempre tinha algum significado. Algo ia acontecer, seja algo de importante ou não. Então, eles davam muita credibilidade a tudo isso daí. Então, nós vimos o quê? Dois escravos ou dois presos tiveram sonho, eles ficaram preocupados com sonhos. Então, a gente já vê que é uma característica do povo egípcio, dessa época. E nós estamos vendo aí que quem? Faraó. Quem que era o faraó? O faraó era o rei, era o chefe maioral de todo aquele país, era aquele que realmente tinha tudo em suas mãos, que governava, tinha todo o poder. Então, ele tinha toda a autoridade, mandava as prender, soltar, enfim. Então, era um homem muito importante. E ele tem um sonho. Interessante que esse sonho, o que acontece, né? As escrituras nos revelam que é o próprio Deus, né, está se revelando para uma pessoa que não é temente a ele. Para quê? Uma intenção de que? A intenção de que José seja exaltado aí por causa da sua obediência. Se a gente for olhar toda a história, então nós vamos ver que realmente foi isso que Deus acabou fazendo, usando outra pessoa, e não era, né, temente a Deus, para estar aí ajudando aí José a se restabelecer. Mas, quer dizer, nós vamos ver que durante toda essa história de José, o plano de Deus era que José não voltasse para Canaã. Não, José permanecesse ali, mas o desejo de José sempre foi o quê? Voltar para onde seus pais, sua família estavam. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? O copeiro lembra, depois de 2 anos, José teve que esperar 2 anos para ser lembrado. Então, assim, a gente hoje acaba passando por tribulações ou problemas e queremos que seja resolvido rápido. Mas olha a história de José, como a história de outros. Então, Deus acabou se resolvendo, sim, mas não foi uma questão de rapidez, né? O mundo hoje pede tudo rápido. Então, vamos lá. Acompanha comigo agora, eu vou ler alguns versículos, tá? Para a gente entender essa história. Versículo 12. Ele está contando. Então, como ele tinha acesso direto ao copeiro, olha como que Deus faz, né? Quem que era o copeiro? O copeiro tinha acesso direto ao faraó. Mas e o outro padeiro? Tinha acesso? Não tinha acesso direto, né? Pode sim ter havido algumas ocasiões que o próprio faraó poderia entrar na cozinha e ver alguma coisa, mas não era aquele contato. O copeiro tinha contato direto com o faraó, enquanto o padeiro não. Então, olha só como que Deus usa as pessoas, né, para o bem dos seus. Então, versículo 12. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. Então, olha só, ele lembrou de José. Quem que era José? Um hebreu. Se era um hebreu, não tinha nada a ver com os egípcios. Alguém de outra nação, distante, que era preso, e ele acabou interpretando o sonho e da maneira que ele interpretou, aconteceu. Então, ele conta, tá? Do versículo 3 eu não vou ler, mas ele conta aí, resumidamente, o que aconteceu, como que esse hebreu acabou aí interpretando o sonho e os acontecimentos, tá? Olha o versículo 16 aí comigo, ó. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó. Veja bem, de toda essa situação, tá? Faraó resolveu então chamar José, porque ele tinha tentado todos os adivinhos que ele tinha ali à disposição dele, ninguém conseguiu desvendar o mistério desse sonho.
Então ele resolve chamar José. E José chega na presença de quem? Do faraó. E o que José fala? José fala, não sou eu que vou revelar ou trazer a resposta para o faraó, mas sim Deus. Olha como que ele fala, respondeu-lhe José, não está isso em mim. Quer dizer, ele está tirando dele, quer dizer, ele poderia muito bem se exaltar naquele momento, né, e deixar Deus de lado. Mas não, ele fez ao contrário. Ele saiu de cena e deixou Deus na cena. Muito interessante isso daí. Deixa eu só... que alguém está chegando aqui na nossa aula. Hoje, só um minutinho. Dá acesso. Isso é a Daniele. Bom dia, Daniele. Seja bem-vinda. Nós estamos lendo, Daniele, o livro de Gênesis, capítulo 41, para você acompanharmos aí, tá bom? Então, versículo 16. Então, olhando aí, é muito interessante, é o quê? Como que é gostoso, e quando nós estamos lendo ou estudando, como que a nossa imaginação vai, né, entrando dentro da história, né? A gente vai imaginando aí como que, né, como que José estava vivendo naquele momento, como que estava o seu coração, né, sua mente, se ele estava aí angustiado ou não, mas enfim, né, são sentimentos que todo ser humano tem. Mas nós estamos vendo que José, realmente, ele coloca Deus acima de tudo. Faraó acaba contando um sonho para ele. Faraó contou sobre as 7 vacas, né, gordas e as 7 vacas magras, as 7 espigas, enfim. Aí, José acaba aí interpretando, respondendo o faraó em relação a esse sonho. Interessante que foi assim, quando o faraó terminou de contar, Deus já tinha dado, né, a revelação para José responder o faraó. Então, lê para nós aí, do versículo 25 até o versículo 30, até o versículo 30. Lê para nós aí. Quem gostaria de ler, pode ler, gente. Fica à vontade. Eu vou ler, tá? É. É do 25 ao 30, né? Isso. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. E as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vagas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Isso. Então, veja bem. O faraó teve um sonho, ele acordou assustado, dormiu novamente e sonhou, né, com as espigas. Porém, são primeiro sonho, segundo sonho confirmando o que Deus estava revelando para uma pessoa que não conhecia Deus. E o que José responde? Olha, faraó, Deus está revelando para você o que vai acontecer. O sonho é um só. 7 anos de seca, ou primeiramente 7 anos de fartura, depois 7 anos de seca. Então, Deus prepara primeiro, né? Deus prepara o povo, está preparando aí para eles poderem resistir o mesmo período à frente de fome. E aí, Deus revela para o faraó, através de quem? De José,
esse mistério do sonho. O que acontece? O faraó fica agradecido por causa dessa revelação, e ele dá muita importância para essa revelação. Então, o que ele faz? Ele resolve, diante da situação, colocar José como governador do Egito. Acompanha comigo aí. Versículo 31 em diante. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome, que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem. Interessante que, além dele dar a interpretação do sonho, ele dá sabedoria para que José também dê uma solução para Faraó. Olha aí, versículo 32, 33. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Deus capacita José a dar uma resposta, e uma solução para que o Faraó esteja fazendo para superar esses 7 anos. Como eles davam muita importância, assim, para o sonho, para o significado do sonho, então, o Faraó gostou do conselho aí, e olha só, versículo, vou continuar lendo aí, tá? Praticamente aí, sobre a história de José, a gente vai ler praticamente quase todos esses versículos, esses capítulos, porque é uma história, assim, que que realmente nos impulsiona a gente melhorar cada vez mais dia a dia, nos traz um grande ensinamento aí. Olha o versículo 37. O conselho foi agradável ao faraó e a todos os seus oficiais. Olha só, o faraó não estava sozinho. Então era de costume um rei, seja um líder, numa reunião dessa, que todos aqueles seus comandantes, as pessoas mais próximas, seus conselheiros, eles estejam presentes também para que a decisão seja unânime. Então, quando o faraó dava uma decisão, todos sabiam da decisão, e passava para toda a população, e com isso aí, todos seguiam o que o faraó estava falando. Então, veja bem, ele gostou do conselho que José deu. Quem que era José? Era um hebreu. Não tinha nada a ver com os egípcios. Era um preso, Então, nós sabemos que uma pessoa presa aí, ela é marginalizada pela sociedade, mesmo sem estar devendo. E tem muitos aí que também, por estar devendo, poucos acabam não voltando, tentando reestruturar sua vida novamente. Então, veja bem, um faraó dá ouvidos para um preso que não é nem daquela mesma nação. Então, para a gente ver como que Deus age, Vou continuar lendo. Coisa de Deus, Coisa de Deus, é isso daí. Então, continuando aí, 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharemos, porventura, um homem como este, em quem é o Espírito de Deus? Opa, olha só. É interessante, a palavra Espírito está em letra maiúscula, Deus está em letra maiúscula. Como que ele reconheceu, nesse momento, o próprio Deus. Mas o que acontece? Tudo isso tem a ver com a ação lá atrás, no capítulo 40, versículo 8. Lembra que José respondeu? Não sou eu, é Deus. É Deus. E durante a interpretação, José, lá no capítulo 41, José confirma que o quê? Versículo 16. Não está isso em mim, mas Deus dará a resposta. Então, diante dessas duas situações que José aproveitou ali, acabou falando de Deus,
O faraó acabou assimilando essa questão. Assimilando. Então, ele reconhece que Deus está com José. Então, ele viu ali que realmente é um Deus vivo. Vamos lá, versículo 39. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso. Olha que interessante, gente. Ele reconhecendo que era Deus que estava ali ajudando a José e dando toda essa interpretação e revelação. Com certeza, antes de José, quando ele chamou aqueles seus adivinhos, né, nenhum deles falou ou conhecia o próprio Deus. Então, quer dizer, todos eles que não conseguiram interpretar o sonho foram presos. Foram presos. Então, isso era o castigo. Mas olha só, versículo 39, né? Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Então, o próprio faraó reconhece que é Deus que estava conduzindo ali José em toda aquela situação. 40. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Pronto. Olha só. José está sendo libertado e colocando num posto muito maior, apenas abaixo de um homem, em todo o reino do Egito. Por quê? Por causa da obediência que ele teve, né? Ele foi tentado e ele fugiu da tentação. Será que nós temos essa mesma força? Então vamos lá. 42. Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Isso era uma questão de reconhecimento, né? Então, todos de longe viam o colar no pescoço de José e o anel no dedo. Bom, ali todos já sabiam que ele era uma pessoa muito importante ali naquele país. Então, à vista de todos. Então, ele acabou o quê? Colocando José, né, acima de todos aí. Veja bem. Versículo 43. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó de Zafenate, Paneia, ele deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra. Vamos analisar a situação aqui. No versículo 46. José tinha 30 anos quando ele se tornou Egito. Certo? Uhum. Vamos voltar alguns capítulos para trás. Deixa eu só achar aqui. Capítulo 37, versículo 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Ele trazia as más notícias deles a seu pai. Tá, bom. Nós lemos isso daqui na aula passada. José tinha 17 anos quando ele foi vendido para os ismaelitas. E ali ele foi parar, aonde? No egípcio, com 17 anos de idade. Certo? Ele chegou para os egípcios. Ele se tornou governador com 30, cadê? Versículo 46, lá do 41. 30 anos de idade. Então, 17 para 30 são 13 anos, certo?
13 anos. Olhando a história, José ficou 13 anos como escravo ou preso no Egito. 13 anos ele ficou ali. Para depois de 13 anos, ele poder ter a liberdade e outra, ser considerado o segundo homem de toda aquela terra, depois de 13 anos. E nós hoje ficamos assim, descabelado, às vezes passamos aí 1, 2 dias, 1 mês, né, com a tribulação. Como que nós somos fracos, praticamente, né? Muitos acabam aí tirando até a própria vida por causa disso. Praticamente uma criança, né? Porque hoje eu olho para minha neta de 17 anos, eu vejo nela uma menina ainda. E ele, com 17 anos, já tinha essa convicção, porque ele não adquiriu, ele levou para o Egito. Isso. Então é isso aí mesmo. Eu tenho um menino de 18 anos, para mim ele ainda é uma criança. Não está nem trabalhando ainda, né? Então é isso daí mesmo. Então imagina só, com 17 anos, longe da família, sendo preso aí praticamente vivendo como escravo, sendo acusado, Os né? nãos que falou por causa da sua fé, né? O dia a dia, então, 13 anos, dia após dia, imagina o que ele passou ali realmente por causa da sua fé e continuou firme, né? E Deus acabou honrando aí. É uma história que nos comove muito se a gente ler e olhar, certo? Tá, nós vamos direto para o capítulo 42, tá? Porque aí o desenrolar da história é o quê? José, ele acaba organizando tudo aquilo. É claro que ele não estava sozinho, Deus estava conduzindo, dando toda a sabedoria para ele. Ele acabou organizando tudo durante aí os 7 anos de fartura, né? Depois aí ele conseguiu, né, montar celeiros, ele conseguiu, vou resumir esse pedaço até o versículo 57, tá? Então ele acabou aí realmente criando um grande depósito em várias cidades, ele foi ajuntando, criando depósito, e assim ele foi indo, e ele foi fazendo esse trabalho, Deus estava com ele, enfim, né, o Egito conseguiu ajuntar alimento necessário para superar os 7 anos de seca, com a administração de José, que era guiado por Deus, tá? Então, ele conseguiu, ele não deixou Deus de lado e conseguiu isso. Nesse período, ele teve aí 2 filhos. Se você olhar no versículo 51, né, um chamava Manassés, 2 filhos, e o segundo Efraim. Ele acabou tendo 2 filhos aí, egípcios. Ele casou com uma mulher egípcia, teve filhos lá no Egito, então os filhos deles eram egípcios. Graça de Certo? Deus. Isso. Então, ele tinha livre acesso ao faraó. Então, ele mandava e desmandava mesmo. Tá. Capítulo 42. E a história começa a ficar mais emocionante para nós, né, em diante. Isso emociona muito. Eu mesmo, toda vez quando eu leio esse capítulo 42, eu fico muito comovido com a história. Então, nós vamos lá. Vou deixar vocês comovidos também. Para quem conhece, sabe muito bem do que eu estou falando. Para quem não conhece, nós vamos aprender. Lê para nós aí, do versículo 1 até o versículo 10. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra.
E os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra perante ele. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente, e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Isso. Só um minutinho, deixa eu só responder aqui uma. Então, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho melhor a história, tá? Olha aí o versículo 56 e o 57 comigo do capítulo 41. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então, veja bem, a fome começou lá no Egito e assim foi se espalhando. Então, todo mundo conhecido na época souberam que lá no Egito tinha mantimentos, então eles iriam comprar. Com isso, o que aconteceu? O Egito foi se tornando uma potência ali mundial naquele período, certo? Então, todo mundo ia procurar José para comprar mantimento. Então, além de ficar aí conhecido pelo Egito, José ficou conhecido pelo mundo inteiro naquele período, tá? O mundo conhecido naquela época. Porque todos iriam procurar quem? José. Ah, lá no Egito. Lá no Egito você vai falar quem? Vai falar com José. É claro que nem muitos chegariam diretamente a ele, porque José tinha administradores em cada cidade. Mas o povo que chegava na onde José estava, e ele recebia, independente da onde as pessoas eram, né? E acabavam vendendo. Então, nesse período, as pessoas acabavam vendendo suas terras, suas propriedades para comprar alimento, né? Muitos acabaram se vendendo, se tornando escravo do Egito para se manter, para ter pelo menos o alimento de cada dia. Então, aconteceu muito isso daí. E eu sabe que o senhor me respondeu uma pergunta que eu fiz hoje no banheiro, tomando banho ao senhor. Eu estava questionando essa questão da escravidão, sabe? Me veio essa questão na cabeça. E aí eu perguntei ao senhor, mas senhor, como foi que começou a escravidão? Desceu Noé ali e os seus filhos foram tendo filhos e os filhos foram lá e tomaram dos irmãos, não, esse vai ser meu escravo, esse vai ser meu escravo. E coloquei essa questão para Deus e deixei em aberto. E agora o senhor acabou de responder para mim. Que bom. Diante disso daí, gente, o que acontece? Nos deixa emocionado, por quê? Porque tá vendo como que Deus trabalha e nos traz respostas, né? Quer dizer, eles nos usam para levar respostas que a gente nem, quer dizer, não tinha nem conhecimento sobre isso que você acabou de falar, Marley, Maria, Foi né? agora. Que incrível, né? Mas voltando um pouquinho à história, lembra que quando você falando de Noé, né? O acontecimento quando Noé se embriagou e o que aconteceu com seus filhos? O filho caçula acabou, Canaã, né? Ele acabou olhando a nudez do pai, foi contar para os dois irmãos, né? Que seria Caim, né? O Caim. Foi contar para os irmãos pegaram um lençol, olhando para trás, cobriram a nudez do pai, e quando o pai sarou, quando Noé sarou daquela ressaca, ou daquela embriaguez, ele ficou sabendo, o que ele fez? Ele acabou amaldiçoando o neto. Através dessa maldição,
os netos do filho dele, caçula, acabou se tornando que praticamente servidores dos mais velhos. Né? Aí, quer dizer, foi ficando distante o coração e não teve jeito, né? Aí o ser humano acabou sendo aí escravizado também. Então, aqueles mais fracos acabou sendo escravizado. Isso continua. Aí, infelizmente, até nos dias de hoje continua. Até os dias de hoje. Verdade. Até os dias de hoje. Então, assim, é a história que, né, vem lá de trás e vai, e enquanto ainda tiver vida no mundo, e existir o mundo, vai continuar, porque o coração do homem é assim, infelizmente, não muda. O próprio Deus falou que ele jamais destruiria a terra com água, né, mas porque o coração do homem é mau, independente, o coração do homem é mau. Então, vamos lá, é isso daí mesmo. O que acontece? Aqui, nesse período, nós estamos vendo aqui no Egito ali, o que está acontecendo? Muitos, por não ter mais terra, não ter mais o que vender para se alimentar, mas tinha que se alimentar, então acabou vendendo a própria vida. Eles chegavam até José e ofereciam a própria vida para poder ter o alimento de cada dia. Né? E com isso, José, o que? Ele acabava realmente aceitando essas ofertas, né? E o faraó cada vez mais iria se agraciando com isso. Então, em todo o período de José, ele teve essa paz aí na vida dele, acabou trazendo para a família dele. Mas vamos lá, vou continuar a leitura. Nós paramos no versículo 10, que o quê? Jacó fica sabendo que lá na terra do Egito, certo? Estava tendo mantimentos. Então, o que ele resolve? Ele resolve mandar 10 filhos dele. Interessante que ele não manda o caçula. Por quê? Porque ele já tinha perdido um filho na cabeça dele, José estava morto, e como que ele iria perder o segundo filho? Observação. Lembra quem que era José? Era o filho mais velho de Jacó com a esposa amada. E quem que era Benjamim? O filho caçula de todos com a esposa amada. A esposa que ele amou, ela deu para Jacó 2 filhos apenas através dela. Os outros veio através da concubina dela, ou a escrava dela. Então a gente já vê aí que o próprio Jacó também já tinha alguns servos, né? Servos, que são como escravos também. Quem que eram esses servos? Eram aquelas pessoas que acabavam se vendendo para poder, pelo menos, ter seu alimento. Então, ela sabia que se ela fosse servir alguém que tinha condição de manter, pelo menos, o alimento de cada dia, ela não iria passar fome, nem necessidade. Por quê? Porque os seus senhores estariam, independente da situação, se eram más ou não, mas estariam providenciando proteção, alimento, né, e vestimentas para eles. Então, acabavam servindo aos seus senhores. Certo? Então, e tudo isso daí vai se desenrolando em toda a história do Antigo Testamento. Tá? Deixa eu só responder aqui. Ok? A gente vai conversando e vai respondendo. Um pouquinho, tá? A gente tentando entrar aqui não consegue. É que eu fiz convite para outras pessoas também assistirem. Eu estou tentando entrar e não consegue na aula. Vamos lá. Continuando aí, tá? Vou ler aqui alguns versículos 11. Então José reconhece seus irmãos. Ele lembra dos sonhos e agora ele começa a entender o sonho que Deus tinha revelado para ele. Quando ele sonhou lá que os feixes, que tinham 12 feixes, né? E os 12 feixes, lembra? Se encurvavam para José. Quando ele sonhou que até a lua e o sol se encurvavam para José, lembra? Ele contou aos irmãos
não acreditaram. Então, nesse momento, ele vê que os irmãos chegam perante a José e se encurva perante a ele. Ele lembra do sonho. Aí ele reconhece o quê? O que Deus tinha planejado, então. Deus tinha planejado tudo isso para quê? Para que José pudesse salvar sua própria família. Então, eu vou ler aqui em diante para a gente entender a história, tá? Versículo 11. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu, nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Interessante que aqui os próprios irmãos dele falam que eles são servos, né? Então, o que seria? Eles estavam ali à disposição de José. O que José falava, pedisse para eles, eles tinham que acatar e fazer, sem reclamar. Então, tá vendo? Eles se dispuseram como servos, como alguém que vai servir aquela pessoa, colocando aquela pessoa acima, quer dizer, reconhecendo que aquela pessoa está acima dela. Né? Quando nós olhamos para Deus, então nós somos servos de Deus. Deus está acima de nós. Acabei de anotar aqui uma coisa muito linda, olha, a respeito de pessoas que se vendiam por abrigo e comida, né? Dentro do contexto histórico ali. E agora eu consigo compreender mais a questão de Paulo, quando ele diz assim, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, dependente total de Jesus. Essa é a definição da palavra servo, então, porque o servo, nesse contexto, era dependente da comida, do abrigo, da roupa, de tudo. E a gratidão em servir era por isso, pelos cuidados, não é? Então, dá para entender, trazendo para o contexto de Paulo, e até mesmo para o nosso, quando a gente pode afirmar, né, Senhor Jesus, né? Somos servos, e não servo na condição da mentalidade de servir ali, de escravidão, mas servos por causa dos cuidados que o Senhor tem conosco. Isso mesmo, além dos cuidados, né, a promessa que eles nos deixou. Sim. E a promessa do quê? Da salvação eterna. Da salvação. É isso aí. É isso mesmo, né? Então, é isso aí, o servo, ele tem essa gratidão pelo Senhor, por tudo que o Senhor faz. Mesmo se o Senhor, ele eu já não estou falando de Jesus, tá? E nem de Deus, estou falando de homens. Mesmo se o Senhor é uma pessoa que maltrata, de mau caráter com seus servos, né? Porque nós sabemos que existem pessoas que aproveitam por ser mais forte ou mais poderoso, ou ter mais condições do que aquela pessoa e acabam humilhando, maltratando e se achando muito melhor, né? Então, assim, e mesmo assim os servos acabam servindo porque não, esse senhor mesmo assim não deixa faltar nada, né? Não deixa faltar nada. Mas é isso daí mesmo. Vamos lá. Então eles acabam respondendo: nós não somos espiões, somos teus servos. Então eles estão ali à disposição de José. Quem que era José? Era o irmão mais novo deles. Eles não reconheceram. Então, o mais novo, aí o mais velho, sendo servos do mais novo. Nós, olhando ali, a gente vê que, né? Como que durante a história mudou aí a situação do primogênito com o filho mais novo. Quando nós chegarmos na história de Davi, a gente vai entender também esse assunto. Davi, quem que era? Era um dos filhos mais novos de Jessé, que foi coroado como rei. Mas, assim, pela visão do homem, né, o filho mais velho tem que ser o filho mais forte, que é o sucessor, né, mas Deus olha de outra maneira. Certo? Então, vamos lá, continuando a leitura aí, tá? Versículo 13. Eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filho de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai. Outro já não existe. Eles tinham noção
quer dizer, eles não tinham notícias, tá? Mas de José. Só que eles tinham noção do quê? Que José poderia estar vivo? Poderia estar vivo sim, mas eles não tinham essa certeza se realmente ele estava vivo ou não, porque eles falam que o outro já não existe. O que quer dizer? Eles não falaram o outro está morto, né? Não existe porque não está presente com eles, já passavam, depois de muitos anos, não tinha notícia, então ele não tinha, para eles, o pai deles, José, estava morto, e eles não tinham nenhum tipo de, quer dizer, de notícia sobre seu irmão. Carregavam essa culpa durante todos esses anos. Todos esses anos eles carregaram essa culpa de ter vendido seu irmão. Se você ler toda essa história, vai ver que eles sentiam remorso por ter feito isso com José e não saber o paradeiro de José até então. Continuando a leitura aí. Então lhes falou José. Deixa eu só responder aqui. Então lhes falou José, tá? Versículo 14. É como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Então o desejo de José que era ver seu irmão caçula. Ele tinha tanta saudade, mas a responsabilidade que ele tinha adquirido ali no Egito, porque ele já tinha condições de voltar até Canaã, onde o pai estava, e visitar o pai e os irmãos, ele tinha essas condições. Mas ele estava assim, tão envolvido nesse projeto, porque foi o próprio Deus que colocou ele para estar realizando esse projeto, que os anos foram se passando, e enfim, ele se depara de frente com os irmãos. Então, ele tinha tanto desejo para ele tomar essa decisão, ele queria ver o irmão mais novo, se estava tudo bem, se os irmãos tinham feito igual fizeram com ele, com o irmão. Então, ele tinha essa preocupação. Ele carregou dentro dele, em todos esses anos, essa preocupação e essa saudade de toda a família, né? Continuando aí. Versículo 16. Enviai um... Carlos, 9 horas. Já? Já. Nossa, gente. Tá, eu vou ler aqui esse pedaço para a gente ter nosso intervalo, tá bom? Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, vós ficareis detidos para que sejam provados as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhes José, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se 2 homens honestos fiquem detidos um de vós na casa da vossa prisão, vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então, veja bem, como eles eram servos, né? Ali eles se colocaram como servos de José, então o que José pedisse, falasse, eles tinham que fazer, porque eles estavam ali sob condição. Eles saberiam muito bem que qualquer deslizes que eles realizavam ali, eles poderiam ser presos e até mortos. Então eles tinham esse medo. Claro que José não iria fazer isso, porque José reconheceu os irmãos, né? Então, José viu a oportunidade do quê? De rever a família, né? Ali da onde ele estava mesmo. Então, a família ia até onde eles estavam. Então, ele viu essa oportunidade, resolveu segurar um dos irmãos, liberou o restante, mas com a intenção deles retornarem, porque José sabia que eles iriam retornar para pegar mais alimento, e assim eles trariam o irmão mais novo, e ali José mataria a saudade de todos os seus irmãos. Tá? Então, eu vou dar uma pausa, gente. Vamos tomar um café, um chá, uma água. Então, daqui 10 minutinhos a gente volta e continua. Que essa história eu estou vendo que nós vamos ficar a nossa aula inteira nessa história aí, que é muito boa. Tá bom? Sabe o que eu estava pensando?
Agora que você não precisa mais estar indo viajar e toda terça-feira você está aqui, dava para você continuar. Ainda está em Gênesis. É a Bíblia inteira. Não?
E aí, pessoal, vamos continuar? Vamos. Certo? Sim. Certo. Certo. Então, vamos lá. Versículo 21. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rubem: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseres ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendiam, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes falou, tomou a Simão dentre eles e o algemou na presença deles. Então, veja bem, os irmãos José, eles estavam carregando este peso, essa culpa, durante todos esses anos pelo que eles fizeram com José. Então, eles sentiam remorso, né? Sentiam culpados. Então, tá vendo? Entre eles ali, na frente de José, eles começaram a discutir e eles reconheceram o que é. Olha só, o que nós estamos pagando? Nós fizemos com o nosso irmão lá atrás, com José, hoje nós estamos pagando por isso. Então, veja bem, a culpa que eles ainda estavam carregando. Então, assim, nós vamos ver que daqui em diante, né, esse José, é claro, ele segura um pouco as emoções, né, ele segura até ele ver o irmão mais novo chegar, para depois ele se revelar quem ele era para esses homens, para seus irmãos. Então José reconhece que os irmãos estavam arrependidos do que fez, mas José também reconhece que era um propósito de Deus, tinha que acontecer. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida, né, e a gente tenta entender o porquê, mas Deus já tem um plano, já sabe o que é melhor para cada um de nós, gente. Então, é isso daí. Vamos lá. Olha o que José faz. Vou continuar a leitura aí, tá bom? Versículo 25. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e o suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal, para dar de comer ao jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração, e atemorizados, entreolhavam-se dizendo:
que é isto que Deus vos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera. Que é isto que Deus nos fez? Tá. E lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Olha só, eles chegaram até Jacó, eles viram que foi devolvido o dinheiro, então eles não entenderam o que aconteceu. E olha como que eles tratam o irmão. O homem, o Senhor da terra. Tá? Letra minúscula. Então, o que ele quis dizer? Quer dizer, né, o governador da terra, o Senhor da terra nos tratou mal, asperadamente, né? Falou assim, nos acusando de espiões. Então, eles não reconheceram José. Vamos lá. José, trazendo para a nossa linguagem de hoje, né, o que aconteceu com José, ele passou por um banho de loja, ele passou por um banho de estética, que mudou totalmente tanto a fisionomia dele, né, o modo de falar dele, ele teve que aprender a falar a língua dos egípcios, então, para ele se comunicar, ele falava na língua dos egípcios ali, os irmãos não reconheceu. Então, José teve uma transformação na vida física dele, no seu corpo físico totalmente, seu modo de vestir, roupas, que os irmãos não conheceram ele. Então, ficou totalmente desconhecido, estranho para eles, né? Mas José reconheceu seus irmãos aí, diante dessa situação, né? E claro que ele tratou aí dessa maneira, também para ver como que estava o coração dos irmãos. Seus irmãos tinham mudado ou não. Então, eles reconheceram ali, ele reconheceu que os irmãos tinham se arrependido do que tinha feito com ele. Mas José reconhece. Vamos lá, vamos continuar. Nós vamos ler toda a história, tá? Toda a história. Versículo 31 aí. Dissemos-lhe, somos homens honestos, não somos espiões, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, um já não existe, o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra, nisso conhecerei que sois homens honestos, deixai comigo um de vossos irmãos, tornai o cereal para remediar a fome de vossas casas e parti. Então, o que eles estão fazendo aqui? Tá? Eles estão contando para o pai tudo o que aconteceu perante a José, perante esse senhor da terra. Tudo o que aconteceu. Ele colocou o pai à disposição. Jacó não gostou muito da situação. Por quê? Porque acabou expondo toda a família para um desconhecido, entre aspas, né? Olha o versículo 36. Então lhes disse Jacó, seu pai, tendes-me privado de filhos, José já não existe, Simeão já não está aqui, e ides levar a Benjamim, todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai, mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, entrega-mo, e eu te restituirei. Ele, porém, disse, meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza e sepultura. Então, o que aconteceu aqui? Até então, José, ou Jacó, José estava morto. E a tristeza dele era o quê? O outro filho mais velho estava preso, e ele iria perder o mais novo. Quer dizer, ele preferia morrer do que deixar o seu filho, um caçula aí. É interessante que ele fala, eu só tenho ele, tá? Então, ao ele dizer isso, ele está referenciando o quê? Aos filhos da mulher amada. A mulher já tinha morrido, estava morta, né? O filho da mulher amada, para ele, estava morto, que era José. E ele perdeu o outro filho, então, quer dizer, para ele estava perdendo tudo na vida. Se ele perdesse o outro filho, Benjamim, ele estava perdendo tudo na vida. Enfim, vamos lá. A história continua, gente. A história continua.
Então, no capítulo 43, a fome, ela persiste. Tá? Aqui já se passaram muitos dias, né? E o alimento que eles tinham levado, aqui eles estavam em Canaã, a terra de Canaã ainda não pertencia a eles. E aquele alimento que eles tinham levado já estavam se acabando. Então, eles precisavam de mais alimento. E a notícia era que no Egito ainda tinha alimento. Então, o que Jacó resolve? Resolve mandar os irmãos para lá, os filhos para lá. Vai até o Egito e compra mais alimento para nós. Então, olha a situação, tá? A preocupação de Jacó ali não era apenas com a sua família, mas com todos os servos que ele tinha. Então, ele como o chefe daquela tribo, né, daquelas tribos que eram conhecidos assim, ele tinha um dever de manter alimentos para todo aquele povo, seja servo, até para os servos, tá? Como para a sua própria família. É o dever dele. Então, o que acontece? Ele manda novamente os filhos para a terra, para o Egito. Mas os filhos lembram ele. Eu vou fazer um resumo desse capítulo 43, tá? Depois você lê toda a história aí. E é muito boa a história. Então, veja bem. Só que os filhos lembram, ó pai, o senhor daquela terra foi bem claro para nós. Nosso irmão está lá. Ele só vai liberar o nosso irmão se a gente levarmos Benjamim. Diante dessa situação, Jacó fica relutando para que não levar. Olha só, acompanha comigo aí, ó. Versículo 12 do capítulo 43. Tá? Eu vou ler alguns aqui, tá bom? Levai também dinheiro em dobro e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornar a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosses engano. Eles tinham dinheiro suficiente para comprar alimento suficiente, porém não tinha alimento. O único lugar que tinha para comprar, onde era lá no Egito. Então, veja bem a situação. Tinha condições financeiras, mas não tinha alimento. A terra não estava produzindo. Eles estavam vivendo ali numa terra arenosa, seca. A terra se tornou seca nesse período. Totalmente. Não produzia-se nada. Levai também vosso irmão, levai-vos e voltai àquele homem. Para Jacó chegar nesse ponto, tá? Ele já tinha concordado que a única saída ele deveria deixar que o irmão, que o filho Benjamim fosse. Versículo 14. Deus Todo-Poderoso nos dê misericórdia perante um homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Então, ele tinha medo, ele estava com receio, mas não tinha outra saída, ele tinha que arriscar. Então, ele permitiu que os filhos voltassem até o Egito e levassem o irmão caçula. Tá, vamos lá, vamos entrar agora num ponto aí. Por que, então, que Jacó resolveu mandar todos os filhos para ir até o Egito buscar alimento? Por quê? Primeiro, a viagem era longa. Era viagem de dias, certo? Segundo, era perigoso mandar um só. Então ele lembrou de quem? De José. Quando ele mandou José para ver como que os irmãos estavam, José foi sozinho. Então por isso que José foi morto, né? José estava sozinho, não tinha ninguém para ajudar José. Isso estava passando na cabeça de Jacó. E claro, naquele período, uma viagem longa sozinho era muito perigoso. Existiam muitos salteadores ou ladrões no meio do caminho, animais selvagens, né? E se eles tivessem mais, um poderia ajudar o outro. Então a força deles seria maior. A segurança seria maior. Também estariam providos se atacado por um grupo maior de pessoas, com números de pessoas contra eles. Mas eles iriam com mais proteção.
Por isso que Jacó mandou os 10, né? Os 10, porque aí um poderia proteger o outro, tá? É a questão de segurança mesmo. Questão de segurança. Então, não se andavam sozinhos. Era muito perigoso. Enfim, eles chegam ao Egito. José recebe os irmãos e dessa vez ele faz diferente. Ele hospeda quem? Na casa dele. Olha o versículo 15. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva estes homens para casa, mata rezes e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo a meio-dia. Tá? O que era rez? Eram animais, né? Nós conhecemos aí como veado, né? Veado do mato, né? Então, eram animais que eles criavam, matavam aí como alimento, e quem que era despenseiro era aquela pessoa que cuidava de tudo dentro da casa de José. Então, ele cuidava de tudo. José, então, resolve levar os irmãos para a casa dele, resolve fazer um almoço para os irmãos, né? Então, a intenção de José era o quê? Naquele almoço, ele se apresentar aos irmãos. Mas vamos continuar a leitura para a gente entender melhor aí. Vamos lá. Versículo 17. Fez ele como José lhe ordenara, e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou no saco de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. Se eles estavam como servo, então eles estavam o quê? Eles tinham consciência de todo esse perigo que eles estavam correndo, de ser preso e nunca mais voltar ao pai. Então, eles tinham esse medo. Vamos lá, versículo 19. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: aí, senhor meu, que uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro no saco de cereal. Então, eles relatam a José o que aconteceu, que quando eles abriram o saco, o dinheiro estava lá dentro, e que eles não tinham, então eles estavam se justificando algo, né, para que não fossem culpados, né, ou acusados de roubo ou algo mais. 23. Ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim. E lhes trouxe fora a Simeão. Simeão é o que ficou preso quando os irmãos voltaram para Jacó, né? Então ele soltou o irmão, colocou os 11 junto novamente. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água. E eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali havia de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e prostraram-se perante ele até a terra. Olha só, prostraram-se perante ele. Aí José novamente lembra do sonho, os feixes se prostram. E olha o que está acontecendo, né? Os irmãos se prostraram perante a José. Versículo 27. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, um ancião de quem me falasse, vai bem? Ainda vive? Responderam:
vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Olha só, aqui eles estavam ajoelhados, de cabeça na terra, porque era uma reverência ali, porque ele estava diante de uma autoridade. Versículo 29. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é esse o vosso irmão, mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na cama e chorou. Então, José acabou saindo da presença dos irmãos porque ele ficou muito emocionado ali diante da situação, por ver o irmão bem, o irmão caçula, Benjamim. Então, olha a grande vontade que José tinha, né, em toda essa sua vida, era rever seus irmãos e seu pai, era rever a sua família. Então, ele não se conteve, ele teve que sair do local, ir para um outro local onde os irmãos não poderiam vê-lo, né, e ali ele chorou muito, de alegria, por estar vendo seus irmãos, de emoção, emocionado, não conseguiu se conter, ele acabou aí se distanciando para esse momento. Depois, versículo 31, depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. Então José estava fazendo algo que para os egípcios era abominado. Quer dizer, José estava comendo, de acordo para os egípcios, com pessoas que eles não conheciam, eles poderiam ser espiões, mas o mordomo da casa sabia de toda a história. Então, aí acabou ele servindo seus irmãos. Versículo 33. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com eles. Interessante que eles ficaram admirados. Por quê? Porque José colocou assim, ele sentado na sequência, do mais velho até o mais novo. Então, como se estivesse fechando, você senta na mesa, né? A mesa sendo ali retangular, você pega, José estava na ponta da mesa, do lado direito dele, ou do lado esquerdo, aqui no farolados, mas, né, vamos começar aqui, pelo lado direito dele estava o mais velho, e assim ia, do mais velho para o mais novo, até chegar no Benjamim, o caçula. E eles viram isso, que eles ficaram maravilhados com essa situação. Como que esse homem, esse senhor, colocou a gente assim, nessa sequência, né? Na sequência de nascimento da nossa cidade. Então eles ficaram assim perplexos, eles não estavam entendendo o que estava ocorrendo ali naquela situação, naquele momento, né? Naquele momento ali. Enfim, tá? O capítulo 44, o que acontece? Eu vou resumir ele, porque a leitura é muito extensa, gente. Muito extensa. Eu falo para vocês, leem toda a história. É muito emocionante e é verdadeira. Leem toda a história. Isso vai ajudar. Essa história de José, ela nos ensina a ser administradores das coisas, tá? Tanto nossas como da onde nós estivemos trabalhando. Ela nos ensina a reverenciarmos a Deus, a reconhecer Jesus em nossa vida, a reconhecer o que Deus tem preparado para nós. Ela nos ensina tudo isso. Está onde? No Velho Testamento. Por isso não devemos descartar o Velho Testamento. Lembrando que nós vivemos na graça no Novo Testamento, tá? Então, assim, o cristão deve conhecer, sim, as Escrituras. Nós devemos conhecer, porque tem histórias reais, que ajudam a gente a ver realmente o que nós estamos fazendo. Está certo? Está errado? Ou não? Ajuda muito.
Então, o que José faz aqui? Tá? Ele, novamente, ele não se revela, ele mantém a postura dele, então ele se despede dos irmãos, ele deixa os 11 irmãos irem embora, então ele novamente pede para encher todos os sacos, então ele manda preparar, enquanto eles estão almoçando, ele já tinha pedido para preparar tudo, e outra, devolver o dinheiro novamente, dentro do saco. Só que aí o José faz um plano, tá? Ele faz um plano, os irmãos saiam da casa dele, alimentados, porque vão ter uma longa viagem, alimentados dessa vez, né? Pegam cada um seus animais e eles voltam no caminho. E aí acontece, tá? Acompanha comigo, vou ler o versículo 14 em diante, do capítulo 44. Vou ler aqui em diante, tá? Deixa eu ver. Isso. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. E esse ainda estava ali, prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhe José: que é isso que fizesse? Tá, vamos lá. O que acontece nessa história, quando chega no versículo 14? Quando ele sai, José manda os guardas ir atrás deles. Quando os guardas chegam, eles falam que eles roubaram. O que o irmão fala? Ó, se você achar alguma coisa no saco, nós vamos ser seu servo. Você pode levar a gente como escravo. E eles vão no saco de todos. Né? Quando chegam no saco de Benjamim, encontra a taça de ouro de José. E aí eles levam novamente os irmãos de volta para o Egito. Os irmãos, eles chegam lá assim, transtornados diante dessa situação. Eles sabiam que jamais Benjamim iria fazer isso. Tá? Pegar a taça, onde José toma vinho, e levar embora. Enfim, mas o que acontece? Diante da situação, eles vão se defender perante a José. Então, eu estou resumindo para vocês do versículo 1 ao versículo 13. Diante da situação, então, perante a José, eles vão se defender, tá bom? E prostraram-se em terra diante dele, versículo 14. Disse-lhe José: que é isso que fizeste? Não sabieis que vós, que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Pronto. O que acontece? Eles viram que, diante dessa situação, eles passariam a ser escravos ali de José, por causa dessa situação. Então, quer dizer, José estava com todo o poder diante deles. Eles se dispuseram como servos diante dessa situação. Não teriam como, quer dizer, o julgamento já seria o quê? Ou a morte, ou a escravidão, tá? Diante dessa situação. Vamos lá, versículo 17. Mas ele disse: longe de mim que tal faça o homem cuja mão foi achado o copo. Esse será meu servo, vós, no entanto, subi em paz para o vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Vamos lá, gente, vamos analisar aqui uma palavra, a palavra Senhor. Eu sei que alguns já sabem, outros não, mas está em letra minúscula, tá? Então, quer dizer, ele não está colocando já José acima de Deus. Ele não está colocando. Quando se fala em Deus, Senhor, é letra maiúscula. Quando se fala em Espírito Santo, letra maiúscula. Jesus Cristo, letra maiúscula. Tá bom? Lembra lá, nós estudamos sobre o Espírito Santo, o Espírito em letra maiúscula e o Espírito em letra minúscula? A diferença, certo? Então aqui vocês podem ver que aparece Senhor em letra minúscula, não em letra maiúscula. Vamos lá.
versículo 18. Então Judá se aproximou dele e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda tua ira contra teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: Tendes pais ou irmão? E respondemos a meu senhor: Temos pai velho e um filho de sua velhice, mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Aqui eles explicam por que Jacó não queria deixar Benjamim junto. Então, para eles, como eles não tinham notícia nenhuma de José, José já estava morto para eles. Porque eles venderam José. Então, como eles não sabiam se José estava vivo ou não, eles carregavam essa culpa. Então, olha bem, Judá aqui vê e ele imagina que o sofrimento que o pai dele vai ter daqui em diante se perder o filho caçula. Ele já começa a pensar na situação do pai, né, e coloca a culpa deles diante de José ali. Ele começa a justificar e a se defender diante dessa situação. E ele começa a contar a história, né? Olha o versículo 21. Então dissesse a teus servos: Trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondeu o meu senhor: O moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então ele está contando que quando José pediu para trazer o irmão mais novo, né? Então eles falam para ele, falou, ó, se a gente trazer o irmão mais novo e acontecer alguma coisa, meu pai vai morrer, meu pai vai ficar muito triste, meu pai já não queria deixar ele vir, enfim, hoje nós estamos aqui perante você, e nós estamos suplicando-lhe misericórdia, é isso que os irmãos fazem perante José. Então, ele resumindo aí, tá, esses versículos posteriores aí, então ele fala que diante dessa situação, se José prender o irmão mais novo, com certeza o pai pode morrer de desgosto, então eles estavam temente à vida do próprio pai. Temente à vida do próprio pai. Então ele está se expondo aí. E o que Judá faz? Olha o versículo 31. Vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazer, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não vejam o mal que a meu pai sobrevirá. Então ele se faz uma troca. Em vez de você prender Benjamim, me prende. Eu estou aqui, estou dando a minha vida como servo pela liberdade do meu irmão, para que ele possa retornar as mãos aos braços de meu pai. Então ele suplica que Benjamim seja liberado. Por quê? Porque eles acharam a taça no animal que carregava a sacola de Benjamim. Então, esse, sim, ficaria como escravo, os outros não. Mas José tinha todo o poder de colocar todos os irmãos como escravos diante dele. Agora começa a história emocionante, tá? Diante de toda essa situação. Capítulo 45, nós vamos ler aqui. Eu vou pedir para alguém ler, porque se eu ler, toda vez que eu ler essa história, eu me emociono aí, mas lê para nós aí. Pode ler aí do versículo 1 até o versículo 15. Vai ser uma leitura meia longa aí. Lê para nós aí. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro,
de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, para vós preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estará perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Isso. É uma história bem emocionante, né? Quando ele se revela a seus irmãos quem ele era. O que acontece? Ele reconhece que tudo aquilo que ele passou era um propósito de Deus. Para quê? Para que, através dele, ele pudesse salvar toda a família dessa fome que iria acontecer. Deus já estava preparando José para tudo isso. E ele reconheceu, ele não guardou nenhuma mágoa dos irmãos diante dessa situação. Então imagina só a emoção dos irmãos ao ver que aquele senhor era José. Imagina a alegria, imagina como que era aquele momento, como que eles estavam naquele momento, quando José realmente assim revelou quem ele era. A alegria foi imensa. A alegria foi imensa. E eles, quer dizer, tiraram toda aquela culpa que eles tinham sobre o que eles tinham feito com o irmão. Então, como se tivesse tirado um peso, né? Tivesse tirado ali uma pedra muito grande que estava cada vez mais pesando na vida deles, cada vez mais pesada, quer dizer, cada vez mais estava consumindo ali pensamento, corações, né, ações, a culpa que eles estavam carregando por anos, por causa do irmão, e tudo isso agora, eles veem que caiu. Eles sentem, você vê que todos acabam chorando ali, né, da situação. E com certeza, né, sentiram-se aliviados. Diante dessa situação, vou fazer um resumo aqui. Faraó fica sabendo da história, toda a história, chama José, né, diante dessa situação, e dá todo o aval para que José
traz o seu pai, sua família, e dá o melhor da terra para eles morarem. Porque a gratidão do faraó diante da situação era tão grande pelo que José fez, e ainda continua fazendo, que salvou, quer dizer, todo aquele país, toda a população do país, e automaticamente, através da ação de José, acabou salvando ali todo mundo, né? A história não nos relata se teve algum egípcio que acabou se convertendo a Deus ou não. Com certeza deveria ter algum egípcio, né? Mas acredito que principalmente os da casa de José, deveria alguns ali ter se convertido a Deus, ter reconhecido a Deus, ter pegado o próprio Deus também, como seu Deus, né, seu Senhor. Então, com certeza, alguns ou muitos egípcios, ou poucos egípcios, nós não temos na história, né, deve sim ter reconhecido a Deus como Deus soberano, que cuida de todas as coisas, ou até o próprio faraó. Mas, assim, também eles não deixaram de seguir as suas crenças, seus costumes, eles não deixaram. Então, mas perante José, um homem temente a Deus, a mudança que ele fez em todo o mundo daquela época, um homem que Deus usou e acabou criando isso daí. Então, os homens viam em José a presença de Deus, né, e respeitavam José por essa sua condição, e acabaram aceitando a José por essa condição. É claro que durante todo o seu governo, né, José teve alguns espinhos? Com certeza teve. Com certeza deve ter passado por alguma conspiração, né? Mas perante o faraó, ninguém, né, ele sendo o segundo homem maior do Egito, somente o faraó estava acima dele, então ninguém se atreveria, né, a tentar contra a vida de José, enfim. José estava realizando um trabalho, sendo guiado por Deus ali, esplêndido durante toda aquela situação, né? Os irmãos, eles voltam para Canaã, eles voltam à terra Canaã. Se você ler o versículo 16, 17 aí, fala que eles, disse Faraó a José, diz a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornar a terra de Canaã. Então os irmãos José, eles voltam para Canaã, para a terra onde o pai dele está, lembrando que Canaã é a terra que Deus tinha jurado a dar aos descendentes de Abraão. Depois ele confirmou com Isaac e acabou confirmando aí com Jacó, né? E através de José, Deus dá continuidade ao plano dele. Então, como que Deus usou José, né? Usou José para poder ter toda essa, deu sabedoria para José administrar a terra do Egito, manter ali a alimentação até para sua própria família, para que Deus pudesse agir e montar uma nação através da família de José, de Jacó, né? Então, quer dizer, os irmãos dele voltam para o pai, conta a história para o pai fica muito emocionado diante dessa história e resolve partir para o Egito. Ele resolve partir para o Egito e ali encontrar o seu filho, que imagina a cabeça de Jacó, ao saber que o filho José, que ele achava que estava morto, estava vivo. Imagina o que estava se passando na cabeça desse pai. Imagina a emoção. Como que a gente entra na história, né? É assim que nós aprendemos. Quando nós entramos na história, a gente começa a imaginar a emoção, a gente começa a se emocionar com a história da Bíblia, nós estamos aprendendo. Isso faz com que a gente grava a situação, a história, que a gente entenda, conheça, e a gente começa a entender o que a Escritura nos traz, né? Imagina só o coração do pai ao saber de tudo isso daí. Então, imagina a festa que eles fizeram. Então, José mandou presentes para o pai, muitos presentes para o pai. Também, olha só como estava a vida de José, a alegria que ele estava passando naquele momento. Gente, é assim que nós aprendemos as Escrituras. É assim que nós aprendemos, nos emocionando também. Então, olha só, versículo 25, acompanha comigo, 24 em diante. Ele despediu seus irmãos,
Ao partiram, disse-lhes, não contentais pelo caminho. Olha só, José ainda dá orientação para os irmãos. Não se contentai, quer dizer, não entrem em atrito, não entrem em brigas entre vocês. Volta até o nosso pai, todos com saúde, né, proteção, um cuidando do outro, né, e traz o pai para cá. Então, José ainda dá orientação para os irmãos. Versículo 25. Então, subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Eles disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu seu espírito e disse a Israel, basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Então, veja bem. Um minuto. Alegria. Um minuto já. Alegria, eu vou finalizar na história de José, tá? A alegria dele era tão grande ao saber que ele se apressou a cuidar de todas as coisas e ir para o Egito para poder rever o seu filho. Quando chegou lá, a emoção foi muito grande, tá? Capítulo 46, vocês dão uma lida em todo esse capítulo também. Então, aí fica a tarefa, tá? Leia toda a história de José. Começa a ler desde o início até o final, tá? Então, assim, Jacó morre, Jacó fica muito feliz, né? Jacó abençoa os filhos de José, Jacó abençoa todos os filhos que ele tem, as bênçãos que ele tem, ele acaba abençoando aí, e ele acaba morrendo, tá? Por fim, José também acaba aí falecendo e deixa as bênçãos para todos. Na próxima aula, nós vamos terminar o livro de Gênesis, a gente vai falar um pouquinho sobre a morte de Jacó, sobre a morte de José. Vocês veem que há um encontro emocionante de José com os irmãos novamente, que ele reconhece que tudo aquilo que ele passou é para o bem de toda a família, não só de toda a família, também para o bem, principalmente do plano de Deus, para com a promessa feita a Abraão, estendida para Isaac e para Jacó. Ele entende, toda a família entende, os irmãos reconhecem, os irmãos se arrependam. O pai, ele reavive, ele tem forças novamente diante da situação, encontram com o filho, fica muito feliz, eles vão morar na melhor terra que existe no Egito, na melhor terra que existe no Egito, e ali Deus começa o seu plano de formar uma nação. Então, leia toda a história, tá? Na próxima aula nós vamos terminar o livro de Gênesis e entrar para o livro de Êxodo, tá? Lembrando que Gênesis significa início, começo de tudo, certo? Então, é isso daí, gente. Eu vou parar a gravação. Que Deus esteja abençoando a todos, fortalecendo. Leia a história. Eu não tenho jeito. Todas as vezes que eu entro na história de José, eu me emociono. É porque, além de ser uma história bonita, é claro que José sofreu bastante, dá para a gente ver isso daí, 13 anos sofrendo, né? Acaba em um final praticamente feliz para toda a família, né? E para ele aí um reencontro, e é muito emocionante. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana. Eu peço-lhe perdão aí pela minha emoção, mas é uma história que emociona mesmo, né? Vou parar a gravação aqui e